Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou o professor Tony e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre força normal, força peso e força normal. Então vai ser uma aula onde vai ter uma breve revisão a respeito desses conteúdos e alguns exercícios que eu passei para vocês naquela lista de exercícios lá. Então vamos começar com a força peso. Bom, o que é a força peso? Então, todos os objetos que têm massa, né, por exemplo, a terra, você, seu cachorro, a sua casa, tudo isso tem massa, né? Então, todo objeto que tem massa produz ao redor de si um campo de gravidade, né? Claro que objetos com massa maior, né, este campo de gravidade ele é mais observável. Você também tem gravidade? Tem, você tem gravidade, né? Você produz, né, um campo gravitacional, mas como a sua massa é muito pequena, não é observado. Então, o que se sobressai é o campo de gravidade da Terra, onde você está, né? Mas o importante aqui é que a força-peso ela vem, né, deste campo de gravidade produzido por objetos que têm massa, como por exemplo a Terra, né? Então, a Lua tem massa, a Lua tem ao redor de si um campo de gravidade, a Terra tem massa, produz ao redor de si um campo de gravidade, todos os planetas produzem ao redor de si um campo de gravidade. As estrelas, né, como o Sol, também, né? E depois a gente vai ver, inclusive, a comparação de alguns campos gravitacionais, tá? Então, este campo gravitacional produzido pela Terra é capaz de atrair outros corpos que têm massa para si. Então, atrai a Lua, atrai pessoas, atrai sua casa, né, atrai seu cachorro. Então, tudo que está próximo ao campo gravitacional, né, estamos falando da Terra aqui agora, né? Tudo que está próximo ao campo gravitacional terrestre é atraído pela Terra. Então, este campo gravitacional faz surgir uma força, que é a força peso. Tá? Então, ele provém deste campo de gravidade. E a força peso, então, né, ela tem uma certa direção e um certo sentido. A força peso ela sempre vai estar direcionada, né, de forma a estar para o centro do objeto que está produzindo o campo gravitacional. No caso da Terra, né, então, sempre em direção para o centro da Terra. Então, o peso aqui em cima, né, ele vai ser desenhado dessa forma, por quê? Porque ele está apontando para o centro da Terra. Aqui vai ser desenhado desta forma, que está apontando para o centro, né? Então, sempre apontando para o centro, força, força, peso. Quando nós estamos na superfície, no caso aqui a superfície da Terra, né, a representação da força-peso é vertical para baixo. E como a superfície da Terra é muito grande, quando a gente faz isso, automaticamente nós já estamos direcionando ela para o centro da Terra. Então, todos os objetos, quando nós formos representar a força-peso, ele vai ser representado, né, verticalmente e com sentido para baixo. Tá? Então, são representações da força-peso. Como eu falei para vocês, né, tudo que tem massa tem campo de gravidade, tem campo gravitacional. Tá? Então, por exemplo, a Lua. A Lua ela tem uma massa muito pequena, né, em comparação com outros corpos celestes. Então, a Lua tem um campo gravitacional pequeno. A Terra é maior, tem mais massa. Então, a Terra tem um campo gravitacional maior. Já o Sol ele tem, pessoal, 99,99% da massa de todo o nosso sistema solar. Então perceba que ele tem um campo gravitacional muito grande. Inclusive a Terra, né, está sendo atraída pelo Sol, por isso que ela fica na órbita do Sol. Da mesma forma, a Lua é atraída pela Terra, por isso que ela orbita, né, ao redor da Terra, tá? Então, quanto mais massa um corpo tiver, maior o seu campo gravitacional, maior a sua, vamos dizer assim, tendência de atrair outros objetos para si. Né? Por exemplo, Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Né? Então, ele tem muita massa e tem uma gravidade muito grande. Então, em geral, asteroides ou pequenos ou cometas que passam por Júpiter, né, eles não chegam na Terra muitas vezes porque eles são atraídos pelo próprio Júpiter, né? Porque o Júpiter é muito grande, então ele atrai muitos objetos. Então, Júpiter funciona como um grande escudo,
né, contra esses meteoros e tal. Então, muitos desses corpos celestes acabam não chegando na região mais próxima do Sol, onde, né, se encontra a Terra. Então, tem essa função também, né? Acaba sendo importante para a gente. Então, aqui só alguns exemplos, né? A gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em comparação, a gravidade da Terra é 9,8, né? É bem maior. Já a gravidade do Sol é 274 metros por segundo ao quadrado. Olha, ela é mais de 27 vezes maior do que a gravidade da Terra. Então, o Sol ele tem uma gravidade muito grande. Mas comparado com outras estrelas, acaba que muitas vezes a gravidade do Sol é considerada pequena. Então vai depender com quem você está comparando. Né? Mas quanto mais massa um corpo tiver, maior a sua gravidade. Só por título de curiosidade, um buraco negro, né, ele tem tanta massa, e a gravidade dele é tão forte, que nem a luz escapa dele. Né? A luz é atraída e não consegue voltar para o espaço. Então por isso que a gente chama, né, esses corpos de buraco negro. Tá? Então como é calculada a intensidade da força-peso? A força-peso é calculada, né, pela massa do objeto que está sendo atraído, multiplicado pela gravidade do local, né, do planeta ou da estrela. Então, o peso é dado por dessa formulazinha, tá? Então, ó, onde o peso ele é a intensidade da força-peso, e como ele é uma força, né, a unidade de medida dela é Newton. O m é a massa do corpo que está sujeito à força-peso. A unidade de medida, né, no sistema internacional é o quilograma. E a gravidade, né, o g, é a gravidade, que é a aceleração gravitacional. A aceleração produzida por aquele planeta, por aquela estrela, ela é dada, né, a unidade em metros por segundo ao quadrado, tá? Já que é uma aceleração, é o quanto o objeto, né, celeste, aquela estrela, puxa, né, as coisas para si. Tá? De modo mais simples, podemos dizer assim. Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Ó. Um corpo possui massa igual a 90 quilogramas. Então ele pede para determinar. Vamos lá, determinar o quê? O peso deste corpo no planeta Terra. O peso que este corpo teria no planeta Marte. O peso que este corpo teria no planeta Júpiter. E qual seria a massa do referido corpo em cada um dos casos acima. Então perceba aqui, ó, que ele forneceu a massa do corpo e em cada um dos itens, né, então na Terra ele né, ofereceu a gravidade terrestre. Em Marte ofereceu a gravidade marciana. Em Júpiter ofereceu a gravidade jupiteriana, vamos dizer assim. E também pediu qual é a massa do referido corpo em cada um dos casos. Bom, então vamos começar então pelo planeta Terra. Nós já vimos que para calcular o peso, nós precisamos da massa do objeto e da gravidade do local, no caso aqui, gravidade da Terra. Né? Então, a massa, o peso, melhor dizendo, ele vai ser dado pela massa, que é 90 kg, multiplicado pela gravidade terrestre, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar 90 vezes 10, multiplicando, dá 900 newton, tá? Não esqueçam da unidade de medida, muita gente acaba esquecendo a unidade de medida, tá? Peso é uma força, força é dada em newtons, então 900 newtons. Primeira questão já realizada. O peso que este corpo teria no planeta Marte. Então, qual seria o peso deste corpo se fosse lá para Marte? Então, o peso do corpo é a massa do corpo, né, que no caso continua sendo 90 quilogramas, né? Só que agora a gravidade mudou, porque a gravidade é de outro planeta. Literalmente, né? A gravidade marciana é 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso agora lá em Marte deste objeto vai ser 90 vezes 3,7. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos 333 newtons. Então, seria o peso deste objeto com 90 quilos, só que agora lá em Marte. Então, perceba ó, que aqui na Terra ele é 900 newtons, lá em Marte ele é 333 newtons. Mas é o mesmo corpo. Por que isso acontece? Porque como a gravidade de Marte é menor, Marte atrai este corpo mais fracamente. Então, podemos dizer assim, se você tivesse que levantar algum objeto pesado, né, era preferível você levantar esse objeto num planeta onde a gravidade fosse menor, porque você teria, né, mais sucesso. Se a gravidade fosse maior, você teria mais dificuldade de levantar o objeto. Por quê? Porque o planeta, como um todo, atrai
mais fortemente, então é mais difícil você levantar esse objeto, né? Até mesmo você se sustentar, porque o planeta vai estar atraindo você também, né? Inclusive, dependendo da gravidade, você pode ser esmagado contra a superfície. Vamos lá, então, letra C. O peso que este corpo teria no planeta Júpiter, que a gravidade de Júpiter é 25 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já viu que para calcular o peso do objeto é a massa do objeto vezes a gravidade do local, né? Então, o peso é a massa 90 vezes 25. Né? Então, o peso agora seria 2.250 newtons. Lembra que lá na Terra seria 900? Né? Então, aqui em Júpiter seria bem maior, né? Seria mais que o dobro. Né? Então, seria 2 vezes mais pesado no mínimo. Tá? E aí pergunta qual seria a massa do referido corpo em cada um dos casos acima. Pessoal, a massa ela não muda, tá? Então, o corpo vai ter 90 quilos, né, aqui na Terra, vai ter 90 quilos em Marte, na Lua, em Júpiter, no Sol, em qualquer local do universo, o corpo terá a mesma massa, tá? A massa não muda. O que muda é o quanto que esta massa vai ser atraída. E isso é o peso, tá? Então, essa massa pode ser mais atraída na Terra do que na Lua, né? Então, lá na Lua, a massa vai ser fracamente atraída porque a gravidade da Lua é pequena. Se eu levar este corpo que tem esta massa lá para um outro planeta que tem gravidade maior, este corpo vai ser mais atraído. Então, o peso muda, porque o peso depende da gravidade. Agora, a massa não muda, tá? A massa sempre vai ser a mesma massa. Tá? O objeto tem tantos quilos, ele vai ter esses tantos quilos em qualquer local que ele estiver. Então, vamos para o exercício 2. Em 5 de dezembro de 2011, um exoplaneta, planeta fora do nosso sistema solar, foi descoberto pela sonda espacial Kepler. Esse planeta, chamado de Kepler 22b, é bastante especial, pois se trata de uma superterra. Os cientistas chamam de superterra planetas semelhantes ao nosso. Semelhantes não entenda que é igual ao nosso azulzinho bonitinho, não. Semelhantes quer dizer que são rochosos, tá? Porque nós temos planetas que podem ser rochosos, como a Terra, Marte, Vênus, né? E planetas que são gasosos. Então a gente chama de superterra planetas que são semelhantes ao nosso, ou seja, rochosos, mas que são maiores, de 2 a 10 vezes, né, o tamanho da Terra. Então, para se enquadrar numa superterra. Além disso, tais planetas devem estar na zona habitável de sua estrela, zona capaz de manter água líquida e com potencial para abrigar vida. Não quer dizer que pode abrigar vida, tá? Quer dizer que está na zona habitável, tá? Mas uma superterra pode muito bem não abrigar vida. Ser chamada de superterra não tem nada a ver com poder habitar ela, tá? O Kepler 22b, por exemplo, tem aproximadamente 2,5 vezes o tamanho da Terra, então ele é maior que a Terra, então ele é uma superterra, né? E apresenta uma massa estimada entre 5 a 10 vezes a massa terrestre. Isto significa que Kepler 22b tem uma gravidade 5 a 10 vezes maior que a da Terra. É bastante coisa, né? Estimando que a gravidade desse exoplaneta seja 80 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 8 vezes a terrestre, qual seria o peso de um astronauta com 100 kg que estivesse em sua superfície? O que eu preciso para calcular o peso? Eu preciso da massa do objeto, a massa então está aqui, ok. E preciso da gravidade do local. Foi fornecida a gravidade do local? Foi. 80 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho tudo que eu preciso para calcular o peso deste astronauta lá no exoplaneta Kepler 22b. Então o peso do astronauta vai ser a massa do astronauta vezes a gravidade do local, que no caso é a gravidade de Kepler 22b, esse exoplaneta. Então o peso vai ser 100 kg vezes 80 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos a 8.000 newtons, tá? Que é o peso deste astronauta lá em Kepler. Okay. Bom, só rapidinho aqui, né, um título de curiosidade, vou falar para vocês o que é a zona habitável de uma estrela. Tá? Eu peguei aqui um infográfico, né, um diagrama, que traz, inclusive, o planeta Kepler 22, né, o sistema. Nós temos nosso sistema solar aqui embaixo, aqui o sistema Kepler 22, aonde se encontra o planeta Kepler 22b.
Bom, vamos falar então o que é a zona habitável de uma estrela, rapidinho, só para título de curiosidade. Sistemas que têm estrela, né, podem possuir planetas. Em geral, eles possuem planetas, mas não é necessariamente todos os sistemas que têm estrela, todas as estrelas que têm planetas orbitando. Mas, ó, digamos que uma estrela aqui, ela tem planetas que orbitam ao redor dela, tá? Perto da estrela, né, pode ser muito quente. Depende da temperatura de estrela. Cada estrela, né, ela vai ter a sua temperatura, vai ter a sua luminosidade. Então, quanto mais quente for uma estrela, né, a região próximo dela vai ser mais quente, né? Quanto mais fria, você vai ter uma região quente também, só que a região quente vai ser menor. Então, próximo da estrela, você vai ter uma região muito quente, onde não é possível ter água em estado líquido, né? Porque a água vai evaporar, então tem várias coisas. Então, na região muito próxima da estrela, né, não nem tão próxima assim, mas na região aqui interna, onde está escuro aqui, ó, que eu estou marcando, é uma região muito quente para ter água em estado líquido. Então, a gente não chama de... essa aqui não é uma região habitável. Quando você vai se afastando da estrela, vai ficando mais frio. Aí vai começar a ter uma região aonde você é possível ter água em estado líquido, né? Então, esta região aqui em verde, ela é uma região, né, onde planetas que estivessem orbitando nesta área aqui poderiam ter água em estado líquido. Não quer dizer que tem, quer dizer que poderia. Se tivesse água lá, a água poderia permanecer em estado líquido, porque o Sol ou a estrela, né, ela não iria evaporar essa água, né, completamente. Então, é uma região chamada região habitável, onde a temperatura é amena, não é nem muito frio nem muito quente. Quanto mais você se afasta da estrela, vai ficando mais frio. Aí chega uma região, né, aqui para fora, aonde você não consegue ter vida porque é muito frio, muito longe da estrela, né? Então, não é uma região mais habitável. Então, região habitável é aquela região onde você tem uma temperatura, né, que não é nem muito quente, nem muito fria e é capaz de ter água, então, né, em estado líquido, tá? Por exemplo, Kepler, né, ele está na região habitável do seu sistema solar. Então, ele tem potencial para ter água. Tem ou não tem? Não sabemos, não sei. Mas ele pode ter, e se tiver, ela pode estar em estado líquido, tá? Aqui no nosso sistema solar, ó, né, na parte de dentro da estrela, aqui no caso o nosso Sol, né, nós temos a órbita de Mercúrio e temos a órbita de Vênus, né? Vênus está quase aqui chegando na zona habitável. Mas essa região onde orbita Mercúrio e Vênus, né, é muito quente. Então não pode ter vida porque você, né, não tem água lá em torraria. A radiação é muito alta, a temperatura é muito elevada, então não é capaz de abrigar vida. Quando começa essa área verde, aqui nós temos a órbita da Terra, né, que está em azul, aqui a órbita da Terra, e a órbita de Marte. Então, a Terra e Marte estão na zona habitável do nosso sistema solar. Então, na Terra e em Marte pode ter água em estado líquido. Na Terra nós sabemos que tem água em estado líquido. Em Marte, né, foi observado algumas calotas polares, né, mas a gente não sabe se tem realmente água em estado líquido lá. Alguma vez, né, durante a história de Marte, pode ter havido água em estado líquido? Pode. Né? Isso é algo que estão sendo pesquisados. Então, aqui a título de curiosidade também, né, Kepler é 2,5 vezes maior que a Terra. Então, aqui estaria Kepler e aqui estaria a Terra. Ó, né? Uma proporção, né, de 2,5 vezes maior. Tá? Só para curiosidade de vocês. Bom, então agora vamos falar um pouquinho de força normal, que é o nosso outro tópico. Tá? Então, a força normal, o que ela é? Ela é uma força que surge quando duas superfícies interagem entre si. Então surge, né, quando há compressão entre duas superfícies, quando duas superfícies são comprimidas uma contra a outra. Aí surge a força normal. Tá? Então ela vem de uma compressão entre superfícies. Chama-se normal porque essa força é perpendicular às superfícies que estão em contato. Então a gente chama de normal porque ela faz 90 graus com as superfícies de contato. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui nós temos uma caixa, né, que está apoiada sobre uma superfície. Essa superfície pode ser o chão, pode ser uma mesa, pode ser qualquer coisa. Né? É uma superfície. Então, essa caixa está apoiada numa superfície. Como nós vimos, essa caixa, né, por estar dentro de um campo gravitacional, no caso terrestre aqui, ela sofre a ação deste campo e
produz, né, esse campo produz uma força peso. Então, né, a Terra atrai a caixa para si. Só que essa superfície, ela está sustentando a caixa, ela não deixa a caixa ser atraída, né? A caixa está parada nessa condição aí. Mas perceba então que essa superfície, né, que está sustentando a caixa, ela está sendo comprimida pelo peso da caixa. Então a caixa aqui está com o seu peso comprimindo a superfície. Então há uma compressão entre a superfície da caixa e a superfície da mesa ou da terra, né? Há uma compressão entre essas duas superfícies. Então esta superfície vai ter que fazer uma força, né, contrária, neste caso aqui ao peso, para poder manter a caixa nessa posição. Então, esta superfície aqui, que está sustentando a caixa, vai produzir na caixa uma força para cima, equilibrando o peso. Por isso que a caixa fica paradinha. Então, nós temos aqui que, neste caso, a intensidade desta força normal, ela vai ser igual ao peso, né? Porque aí ela anula o peso e a caixa fica paradinha. Então, o normal, neste caso, é igual ao peso. E aí você pode calcular, né, a força normal, né, como a massa da caixa e a gravidade da Terra, por exemplo. Então, você obtém o valor da intensidade da força normal assim, neste caso aqui. Tá? Bom, agora digamos que além do peso da caixa, vai lá uma pessoa e empurra a caixa para baixo. Então, ó, perceba que além do peso, agora eu tenho uma outra força, né, força que a pessoa está fazendo, empurrando a caixa para baixo. Você não concorda comigo que essa superfície aqui vai ser mais pressionada do que antes? Porque antes só tinha o peso, agora tem essa força empurrando para baixo, né? Então, essa superfície ela vai se sentir mais pressionada, vai haver uma compressão maior entre a superfície da caixa e a superfície, né, que está sustentando ela. Então, essa superfície vai ter que fazer uma força maior agora, né, porque ela está sendo mais comprimida. E ela está sendo mais comprimida quanto? O peso mais a força estão comprimindo a superfície, né? Então, a normal aqui, ó, que está sustentando a caixa, vai ter que ser igual ao peso da caixa mais a força que a pessoa está fazendo, né? Porque a compressão aumentou. Então, a superfície vai ter que fazer uma força maior para aguentar agora essa condição, né? Então, a normal, ela vai ser igual ao peso mais a força que a pessoa está fazendo. Agora, digamos que em vez de empurrar a caixa para baixo, a pessoa tente levantar a caixa. Então, a pessoa vai fazer uma força agora para cima. Só que a pessoa não consegue levantar a caixa, porque a caixa é muito pesada e tal, então, mas a pessoa tenta. Então, enquanto a pessoa estiver tentando levantar a caixa, ela vai estar fazendo uma força para cima, né? Você não concorda comigo que essa superfície aqui de baixo vai ter que sustentar menos peso da caixa? Né? Porque a caixa, o peso da caixa não vai mudar, né? O peso da caixa vai continuar sendo igual. Só que agora, como a pessoa está tentando levantar a caixa vai comprimir menos a superfície aqui de baixo, então a compressão vai diminuir. Então, enquanto a pessoa tenta levantar a caixa, né, a compressão diminui e a superfície aqui de baixo ela vai ter que fazer uma força menor para sustentar a caixa também. É como se você tivesse uma balança e você tentasse puxar a caixa, você vai ver o marcador da balança diminuir, né? Porque você está tentando levantar a caixa para cima, então vai marcar menos peso ali, vamos dizer assim. Mas na verdade o peso não muda, o que muda é o quanto que a caixa comprime a superfície. Então nesse caso aqui a normal seria o peso menos a força, né? Porque a normal ela vai sustentar só essa parcela de peso que sobrou enquanto a pessoa está tentando levantar a caixa. Mas a ideia, né, é essa, né? Vai depender do quanto uma superfície comprime a outra. Ela pode comprimir mais, pode comprimir menos, né? Dependendo de cada situação. Então eu tenho uma situação aqui muito similar à que eu passei nos exercícios para vocês, né? Então eu tenho uma caixa A e eu tenho uma caixa B, né? E a superfície que está sustentando esse conjunto de caixas, né, uma em cima da outra. Perceba que eu tenho o peso da caixa A e eu também tenho o peso da caixa B. A caixa B, com o seu peso, empurra a caixa A para baixo, contra a superfície. Então, esta superfície aqui que está sustentando as caixas, ela vai ter que sustentar tanto o peso da A quanto o peso da B, né? Então, ela vai ter que fazer uma força, né, para cima que iguale o peso das duas caixas. Ah, professor, mas é anormal que essa superfície aqui de baixo vai fazer sobre a caixa A, é só sobre a caixa A, então eu tinha que colocar só o peso de A, não é? Não,
Para essa superfície, não importa se o peso de A ou é alguém apertando, ou é alguém tentando puxar. O que importa para a superfície aqui, ó, é que ela está tendo que sustentar mais coisa. Tá? Então, essa superfície que ela está tendo que sustentar agora o peso da A e o peso da B. Então, ela vai ter que fazer uma força normal, que vai ser igual ao peso de A mais o peso de B. Né? Porque aqui ó, ela vai ter que sustentar. O peso de B está pressionando o A mais fortemente contra a superfície. Então, né, vai ter que sustentar mais coisa. Então, o anormal ela vai ser o peso de A mais o peso de B, tá bom? E por fim, né, nós temos aqui uma outra situação. Ó. Uma pessoa está empurrando um livro, uma caixa, contra uma parede. Agora, então, né, a parede está na vertical e a pessoa está empurrando este objeto contra a parede, fazendo uma força F. Então, a pessoa aplica uma força F neste objeto e este objeto, por sua vez, aplica uma força F contra a parede. Né? Então, o objeto está pressionando a parede com uma força F. Por quê? Porque ele está sendo pressionado pela pessoa. Então, é uma troca, né? É uma transferência de forças aqui. Né? Então, a pessoa empurra o objeto e o objeto empurra a parede com a mesma força que a pessoa está empurrando ele. Tá? E esse objeto, esse livro, essa caixa, ela também tem uma força-peso. A força-peso, como a gente viu, ela é com direção para o centro da Terra, né? Direção, nesse caso aqui, para baixo. Então, o peso, ó, ele está vertical para baixo. Será que o peso ajuda esta força aqui a comprimir a parede? Bom, certamente que não, né? Porque o peso, ó, ele é paralelo à superfície aqui. Então, o peso é vertical e a parede também é vertical. Então, a parede e o peso eles são paralelos. E o peso não ajuda, né, a comprimir aqui essas superfícies, né, entre si. Não ajuda essa caixa, esse livro a comprimir a superfície da parede, porque ele está para baixo. Quem é que comprime aqui é só a força F. Então, a parede vai exercer uma força normal sobre o livro, né, cuja intensidade vai ser igual à força de compressão, no caso F. Então, neste caso aqui, a força normal vai ser igual à força F que é aplicada. Por quê? Porque o peso não está contribuindo em nada aqui. Tá? O peso não está contribuindo para comprimir as superfícies. Então, a normal não vai envolver o peso neste caso. Tá? Então, nem sempre a normal é igual ao peso. Neste caso aqui, a normal é igual a esta força qualquer, né, que pode ter qualquer valor. Tá bom? Então, vamos lá. Já estamos acabando. Né? Então, exercícios de força normal. Duas caixas A e B com massas iguais a 10 e 5 kg, respectivamente, foram colocadas sobre uma mesa, conforme figura. Tomando a gravidade da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a força normal que a mesa aplica sobre a caixa A. Então, ele quer saber qual é a força que a mesa aplica sobre a caixa A. Então, a gente já viu, né, que esta superfície aqui da mesa vai ter que sustentar o peso da caixa A e o peso da caixa B. Porque a caixa B pressiona a caixa A mais fortemente contra a mesa. Então, aqui ó, entre as duas superfícies da caixa e da mesa, a compressão aumenta, porque eu tenho essa caixa B em cima. Se eu tirasse a caixa B, né, você não concorda comigo que a caixa A ia pressionar menos a mesa? Né? Isso aí é uma questão um pouco de lógica, né? Então, neste caso aqui, a mesa ela vai ter que sustentar o peso da caixa A e o peso da caixa B, fazendo uma força, aplicando na caixa A uma força normal para cima, né? Então, ó, neste caso, a normal que a mesa irá aplicar, né, é igual ao peso da caixa A mais o peso da caixa B, como a gente já tinha visto lá naquela discussão de exemplo. Então, a força normal, ela é o peso da caixa A. Como é que é o peso da caixa A? É a massa da caixa A, que é 10, vezes a gravidade da Terra, que é 10. E o peso da caixa B é a massa da caixa B e a gravidade da Terra. Então, 10 vezes 10 mais 5 vezes 10. Fazendo essa continha, né? 100 mais 50. Então, a normal vai ser igual a 150 newtons. Tá bom? Muito bem. Então, agora para o último exercício, para acabar de uma vez a nossa aula. Um aluno segura seu caderno contra a parede, aplicando uma força F de intensidade 30 newtons, conforme figura abaixo, sabendo que o caderno possui massa de 0,25 kg e que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força normal que a parede exerce sobre o caderno e desenhe o vetor força normal.
Bom, então aqui ele deu essa figura, né, onde um aluno está pressionando o seu caderno contra a parede, aplicando uma força F que vale 30 newtons. Então, este Fzinho aqui vale 30 newtons. E aí, você tem o quê? Você tem que nós vimos lá que a normal vai ser igual à força, né? Porque o peso deste caderno é para baixo, né? E ele deu aqui a massa do caderno só para te enganar, né? Então você vai lá, vou calcular o peso aqui, vou me enrolar, tal. Não importa a massa do caderno aqui na situação, importa que se o caderno está parado, né, com esta força, e apenas esta força aqui que está comprimindo o caderno contra a parede vai fazer uma força normal, né, igual à compressão que é feita sobre ela. Então vai ser igual à força F. Então a normal vai valer 30 newtons. E acabou, não tem que calcular mais nada, não tem que inventar, não tem que fazer nada, só isso. Tá? E vou desenhar a força normal. A força normal ela é perpendicular à superfície em contato, né? Então a superfície em contato estão aqui. Ela é perpendicular, faz 90 graus. E ela é contrária à força, né? Essa força que está sendo aplicada. Então, ó, o caderno está comprimindo a parede, né? Então a parede aplica uma força normal, né, de intensidade igual a 30 newtons neste caso aqui, tá bom? Então, pessoal, era isso. Espero que tenha contribuído, né, para que vocês possam ter entendido um pouco mais. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar no chat que eu vou estar atendendo dentro do possível, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima. Bons estudos!